Bom, pessoal, vamos continuar aí a leitura do livro Bem-vindo ao Hospício, do autor Alexandre Costa, beleza? Agora, já vou finalizar o livro, tem mais que 30 páginas à frente, então vamos lá. Feministas. Para entender a real face de um comportamento, existe uma fórmula que costuma ser eficiente. Consiste em comparar conceitos próximos e fazer uso de analogias com seus opostos. No caso do feminismo, as comparações evidenciam sua pobreza intelectual, exatamente como todas as ideias que simplificam questões complexas e generalizam vários aspectos que se encaixam em rótulos pré-concebidos, repletos de chavões e palavras de ordem. Assim como o machismo, o ativismo homossexual ou feminista são simplificações vazias que visam qualificar todo um grupo de pessoas que, na maioria das vezes, nem compartilham suas preferências com os ativistas. Defender a igualdade de direitos é uma causa nobre e deve ser valorizada, mas o feminismo não nasceu por esta razão e apenas fez uso desse justo objetivo. Vale lembrar que até mesmo a palavra feminismo foi pensada por Charles Fourier, um socialista lunático cujas ideias influenciaram os sovietes, aquela maravilha que acabou matando milhões de inocentes, inclusive mulheres. Esse homem obscuro e de certa forma bastante influente nunca esteve preocupado com direitos femininos, mas tinha interesses políticos bem definidos e a intenção declarada de atingir o cristianismo. Com o tempo e a ascensão de novas lideranças, o feminismo assumiu de vez a sua faceta política e hoje serve a uma luta política pouco ou nada relacionada à proteção do sexo feminino. Sem dúvida, o direito ao voto e à herança, a igualdade legal e a abertura do mercado de trabalho foram conquistas importantíssimas para as mulheres, mas não é totalmente certo acreditá-las ao feminismo, embora este tenha por certo influenciado em parte estas mudanças. Para além dos direitos, que devem ser mesmos e iguais, aprecio a diversidade que existe entre os sexos e acredito que não há nenhum benefício em igualar à força pessoas com características exclusivas e diferenças evidentes. Em resumo, o feminismo não é um movimento a ser visto das mulheres, mas uma ferramenta política que visa estabelecer novos valores para uma nova sociedade e uma nova civilização. E para cumprir seus reais objetivos, vai destruir a convivência e atropelar o bom senso. Para finalizar, resumir e provar que o feminismo é uma ferramenta política, basta notar que seus ideais nunca são invocados para atacar um membro da esquerda. As ditaduras da União Soviética, da China, da Coreia do Norte, na Cuba de Fidel ou nas teocracias do Oriente, todos eles regimes violentamente machistas, onde a mulher não tem nem mesmo direito à dignidade, nunca são criticadas pelas feministas, enquanto as democracias ocidentais e capitalistas, que permitem inclusive os protestos feministas sem que nada ocorra às manifestantes, costumam ser alvos prioritários do movimento. Quando um comunista bate na mulher, as feministas fingem que nada aconteceu. Se um líder político da esquerda faz uma piada machista, nenhuma hashtag é criada, nenhum protesto obstrui a Avenida Paulista. Quem vive no Brasil tem um pouco de memória e ainda não enlouqueceu por causa da ideologia, deve lembrar bem disso. Há pouco tempo, um professor universitário conhecido por sua defesa intransigente do governo e das causas esquerdistas escreveu nas redes sociais que a jornalista Raquel Sherazade merecia ser estuprada. Sabe quantas entidades feministas, ONGs e advogadas vieram em seu auxílio? Nenhuma. Como ela é adversária política da ideologia que as feministas defendem e do governo que sustenta e apoia o movimento, não merece a atenção daquelas que dizem defender os direitos das mulheres. Por muito menos, o deputado Jair Bolsonaro recebeu um caminhão de protestos e processos, mas o professorzinho é do time, então pode falar e escrever o que quiser. Sabe aquela história dos porcos que escreveram? Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros? Pois é. Bullying! Todos foram crianças um dia e, com algumas exceções, sofreram ofensas e ofenderam em algum momento da vida. O relacionamento entre crianças e adolescentes é e sempre foi conturbado, repleto de disputas, conquistas e derrotas. Nessas fases das descobertas, todos os dias se aprende alguma coisa e muitas vezes o aprendizado passa por situações desagradáveis e decepcionantes. Infelizmente, essa é a realidade e não há muito como evitá-la se romper com esse ciclo que mais tarde vai se mostrar necessário. Faz parte do crescimento e do desenvolvimento saudável de uma criança ou adolescente enfrentar momentos em que a realidade exige posturas mais firmes para se defender. Ser chamado de baixinho, gigante, magrelo, gordo ou feioso não é algo obrigatório, mas muitíssimo comum, e não adianta fingir que isso não vai acontecer por conta das regras escolares ou regulamentos oficiais, muito menos legislações estatais. O único resultado possível dessa burocratização das relações entre as crianças é cercear as liberdades, inclusive e principalmente daqueles que não fazem nada além do esperado para a fase.
A saída mais eficaz, no meu entender, consiste na orientação por parte de familiares e professores no sentido de garantir aos pequenos a certeza de que aquilo não é algo sério e ensiná-los a se defender, seja pela indiferença, seja por uma postura mais firme. Não se trata de ensinar a revidar, mas a se posicionar defensivamente. Ofendeu? Ofenda de volta, sem se intimidar e de preferência mostre indiferença e desprezo. Na maioria das vezes, funciona. Quando o problema alcança a agressão física, as coisas podem se complicar e cada caso deve ser verificado individualmente, mas quase sempre fazer uma reclamação ao professor ou a algum adulto resolve. Trato aqui dos casos mais comuns de conflitos entre crianças e adolescentes, mas sei que existem exemplos de agressões insistentes, perseguições constantes e outras formas de assédio que não são nem um pouco saudáveis ou naturais. Nestes casos, serão necessários outros meios de ação, pois é evidente que qualquer exagero deixa de fazer parte do rumo natural das coisas e pode exigir medidas mais complexas que nada têm a ver com o que tratamos aqui. Não sou a pessoa mais indicada para orientar crianças ou adultas, mas como fui vítima e algoz de bullying centenas de vezes ao longo da infância e adolescência, acredito que não seja necessária nenhuma lei específica, pois apenas uma ínfima parte dos acontecimentos comuns a esta fase extrapolam o normal. Querer transformar qualquer conflito infantil em bullying é a chave para ter o futuro cheio de adultos mimados, com personalidades frágeis e incapazes de resolver seus próprios problemas. Vegetarianos. Não costumo dizer o que os outros devem fazer, muito menos comer. Os hábitos alimentares são estritamente particulares e acho até desrespeitoso quando alguém tenta convencer os demais a respeito das vantagens da sua dieta. Nada mais chato que aquele natureba que tenta a todo custo convencer os amigos de que aquele brócolis é muito mais saudável do que a bisteca. E sinto uma espécie de nojo metafísico quando alguém vem fazendo careta para criticar a comida que ele não gosta. Nunca critico nem criticaria um vegetariano se ele assim o for por causa dos seus gostos. Se alguém decide comer apenas vegetais ou eliminar da sua dieta todos os alimentos de origem animal porque não tolera o sabor ou porque não se sente bem, parabéns. Aceito também aqueles que assim o fazem por motivos religiosos, que por definição estão além da compreensão de quem discorda. Nesses casos, o sujeito está exercendo seu pleno direito e eu sempre respeito e valorizo quem pensa e age dessa forma. No entanto, acho meio boboca quando alguém deixa de comer carne ou qualquer outra substância porque deseja se enquadrar em um grupo de pessoas ou porque acredita que defendendo uma causa ou uma ideologia se tornará melhor do que os outros. Para esses idiotas, a única coisa a fazer é ignorar suas preferências e seguir em frente. Posso até rir por dentro e deduzir que a babaquice deve se alastrar para outras áreas, mas nunca criticarei uma decisão pessoal que nada interfere na minha vida. Meu problema é com o ativismo vegetariano, que assim como todos os outros, busca transformar o mundo de acordo com suas preferências pessoais. Esses indivíduos não são apenas chatos e bobocas, são aqueles que criam campanhas fazendo protestos e quando têm oportunidade lançam mão de proibições para obrigar aqueles que discordam. Quando esse tipo de gente alcança o poder, os hábitos das demais correm perigo, pois logo passa a exigir que todos tenham pensamentos e comportamentos semelhantes aos seus. Além de seu caráter autoritário, o discurso do ativista vegetariano é uma das coisas mais estúpidas que eu já encontrei. Certa vez, uma garota afirmou que só deveríamos comer vegetais porque os animais sofrem e morrem porque possamos nos alimentar. Quando falei a ela sobre um documentário que mostra que as plantas sentem uma espécie de dor ou reação desagradável quando são cortadas ou queimadas e que, portanto, para manter a coerência de seu raciocínio, ela deveria passar a comer pedras, nunca mais falou comigo. Em uma outra ocasião, almoçava com uma colega de trabalho e ela começou a criticar o meu bife porque, segundo ela, o coitadinho do boi sofria demais para alimentar minha fome opressora. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, reparei que ela comia um peixe, então perguntei sobre aquela disparidade. Afinal de contas, a morte de um peixe deve ser algo parecido com uma vaca se afogando. Ela respondeu que o gado é um símbolo da dominação capitalista, porque são explorados desde o nascimento e seguiu-se o blá 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 de sempre. Diante dessa baboseira, nem respondi mais nada. Voltei a comer o bife, mas gravei na memória aquela resposta que serve bem para explicar a ideologia que alimenta o ativismo vegetariano. Na verdade, se um vegetariano não tentar mudar a minha vida, não tenho nada com isso, nem reclamo da sua existência ou da sua preferência. Acho até bom. Talvez a queda da demanda possa diminuir o preço da picanha ou da costelinha de porco. Dietas. Existem diversas piadas a respeito das dietas e seus milagres, mas as mais engraçadas estão relacionadas às pessoas que levam a sério qualquer bobagem que um especialista fala no telejornal ou na sua revista de fofoca preferida. O que os especialistas não lembram ou não gostam de lembrar é que existe a história, e ela deveria servir de parâmetro. É evidente que a observação histórica a respeito da alimentação dos povos normalmente merece mais atenção do que a opinião de um acadêmico qualquer que, trancado em seu laboratório, busca revolucionar o modo de vida de todas as outras pessoas.
Entre os alimentos que os especialistas alternam entre as categorias danoso e saudável estão azeite, vinho, ovos, gordura, arroz, chocolate, glúten, bacon, leite, trigo, carne, cerveja, sal, feijão, castanhas, azeitona, simplesmente os alimentos mais consumidos pela espécie humana ao longo dos milênios. Se o problema dos especialistas em dietas se restringisse à sua chatice, não mereceria mais atenção e bastaria ignorá-los. Mas acontece que, ultimamente, as opiniões desses indivíduos que se acham iluminados têm levado a proibições, restrições, novos impostos e muitas outras decisões que afetam a vida das pessoas. Quem se alimenta seguindo as receitas dos especialistas começa mudando sua dieta pelo menos uma vez por semana, passa a obedecer às legislações criadas por eles e acaba comendo papinha em algum hospital psiquiátrico. Antitabagistas. Exatamente no dia em que escrevo esta nota, comemoro 4 anos livre do vício do cigarro. Não digo que parei de fumar, nem mesmo que um dia pretendo parar. Digo apenas que não sou mais um servo dos canudos nicotinados. Após cerca de 27 anos fumando um maço de Marlboro por dia, fumar um cigarro ou dar umas pitadas e um cachimbo de vez em quando não me parece tão terrível assim. A decisão nunca foi influenciada pela propaganda antitabagista. Desconfio que inalar fumaça com tanta frequência deve mesmo trazer alguns malefícios para a saúde. Mas não acredito em tudo que dizem e gosto de pensar que a intenção de abandonar o vício foi uma busca pela liberdade de fumar apenas quando quero e não mais sempre que posso. Mesmo sendo o ex-viciado que admite os males do cigarro, tenho certa aversão à militância antitabagista e costumo exagerar tanto nas campanhas a ponto de quase sempre mergulhar na insanidade pura e simples. Um exemplo muito nítido de como as campanhas contra o cigarro beiram a alucinação está nas imagens grotescas que obrigatoriamente estampam as embalagens e a publicidade de tabaco no Brasil e em outras partes do mundo. Outra estupidez é criar um limite mínimo de cigarros por maço e, mais ainda, impingir por decreto um preço final mínimo para a venda de cigarros pelo comerciante. Além de não ter alcançado uma sensível diminuição das doenças respiratórias, apesar da queda vertiginosa do número de fumantes, o próprio conceito do antitabagismo militante mostra-se equivocado ou no mínimo suspeito, quando percebemos que toda a onda de liberação das drogas muitas vezes surge dentro dessas mesmas instituições antitabagistas e conta com o mesmo respaldo intelectual, político e financeiro daqueles que condenam o cigarro. Pesquisando sua origem, seus financiadores e seus objetivos não declarados, chego à conclusão de que a mudança comportamental trazida pelo absoluto sucesso da luta contra o cigarro pode não trazer apenas benefícios, mas também algumas coisas desagradáveis. A histeria é uma delas. Ateístas. Vejo o ateísmo com tristeza. Deve ser muito triste não perceber a presença de Deus e não reconhecer sua ação na realidade. De fato, mesmo os mais crentes podem passar por momentos de dúvida, de negação e até de ódio ao universo real. E esses momentos costumam ser terríveis. Por isso, respeito as pessoas que infelizmente não conseguem identificar as inúmeras evidências da existência de uma causa primordial de todas as coisas, de uma inteligência criadora superior que está além da compreensão e que abarca todas as possibilidades. Se a dúvida é sincera, merece nossa compaixão, e se for preciso e solicitada, merece nossa ajuda. O ateísmo passa a ser uma forma de insanidade quando ele deixa de ser uma dúvida sincera e passa a combater a crença em um Deus onipotente, onipresente, onisciente. O indivíduo passa a agir como um louco quando afirma que, de acordo com seu raciocínio, o que os outros sabem por experiência pessoal é um delírio, classificando como idiotas não apenas a imensa maioria das pessoas que existem ou já existiram, mas principalmente as mais inteligentes entre estas e aquelas. A loucura não é a ausência da crença, mas a militância contrária à crença. Além da insanidade patente, o ateísmo militante é também a mais ousada das formas de arrogância, porque corresponde a acreditar que não existe nada acima da sua compreensão. Moda. Tem uma ligeira ojeriza a tudo relacionado aos modismos. Não consigo encontrar nada muito agradável em um conjunto de conceitos que tem por objetivo definir como uma pessoa deve se vestir, falar, consumir ou pensar. Principalmente quando percebo que por trás desses conceitos existe uma empresa, uma instituição ou pessoas querendo lucrar com o conceito difundido, e não apenas com o produto ou serviço oferecido, o que é sempre justo. Só encontro uma explicação para a ascensão da moda como símbolo de adequação. O mundo moderno dá uma importância exagerada à aparência, e mais que isso, acredito que boa aparência significa andar vestido de acordo com as definições da indústria da moda. Embora não esteja sozinho, sei que a maioria discorda e acha radical minha resistência à moda, mas de qualquer forma acho que a maturidade consiste em não depender mais de algumas amarras, entre elas a necessidade de parecer adequado. Nesse assunto,
Admito que são grandes as chances que tenho de ser recolhido à Casa Verde. Modernetes ou urbanoides. Existe uma classe de alucinados que acredita que tudo que é novo é bom e tudo que é velho é mal. Eles seguem as orientações dos modernetes célebres e costumam andar em bandos com amigos que mais parecem clones. Vivem falando em mobilidade urbana e transporte público de qualidade, mas gostam mesmo de andar em carros pequenos e feios, mesmo que sejam caros, desde que o fabricante inclua na publicidade a palavra sustentável. Esses estranhos seres que povoam as grandes cidades se alimentam daquilo que os colegas indicam, escolhem as músicas baseando-se exclusivamente na sua irrelevância e obscuridade e se vestem de acordo com a última moda moderna, não importa quão ridícula ela seja. Feito membro de uma seita, amam, odeiam e sentem vergonha em grupo, e suas ideias originais são sempre coletivas. Os modernetes gostam de frequentar lugares esquisitos, exposições incompreensíveis e performances exóticas, e suas preferências pessoais, intransferíveis e espontâneas são definidas pela tribo que pertencem. Em alguns aspectos, eles se assemelham aos antigos chatos que veneravam Godard, ouviam Frank Zappa e fingiam ler James Joyce, com a ligeira diferença que os novos modernetes cultuam Mujica, ouvem música eletrônica, leem o site do Catraca Livre, mas fingem ler Piketty. São chamados da mesma forma, mas agora eles vêm montados em bikes e não gostam de sorvete, apenas de paletas mexicanas. Ecochatos. Não há como negar que precisamos nos preocupar com o ambiente em que vivemos. A poluição é um problema grave que deve ser estudado, criticado e combatido. Ninguém que possua 2 neurônios funcionando pode concordar com os idiotas que jogam lixo no mar, com os esgotos sem tratamento que são despejados nos rios, com as empresas que descarregam seus resíduos tóxicos sem tratamento na natureza e com todas as outras barbaridades cometidas diariamente em boa parte do mundo, com destaque especial para o Brasil, um dos países que ainda tem algo a preservar. Estes são os fatos visíveis e óbvios, assim como é óbvio que muita gente ganha dinheiro com a poluição criminosa, seja o criminoso que espera gastar menos, seja o burocrata que fica rico para fingir que nada vê. O que muitos esquecem é que existe um outro lado, formado por aqueles que ganham dinheiro ou projeção política para interpretar o herói que defende a natureza, que enfrenta os poluidores e trabalha para a população apenas movida pelos belos ideais. No Brasil, inclusive, esse herói vive do dinheiro público, mesmo sendo de uma ONG, ou seja, uma organização não governamental. Nenhuma outra área acomoda tantas ONGs como a ecologia. Por mais insignificante que pareça um inseto, um matagal com meia dúzia de árvores nativas, sempre existe uma entidade disposta a arrecadar dinheiro para solucionar um problema que normalmente está há anos-luz de uma solução. Enquanto essa febre ecológica contamina a sociedade a ponto de concordar em gastar bilhões de dólares, enquanto os ecochatos continuarem incentivando e financiando esses movimentos, nada vai mudar. Pense bem, quando um picareta está ganhando uma boa grana para resolver um problema sem solução, tudo que ele quer é mais problema. Os ecologistas profissionais normalmente estão muito ocupados com o assassinato das baleias no Oceano Índico, por isso não conseguem se preocupar com detalhes inconvenientes como liberdade, miséria ou assassinatos de humanos, mas montam escritórios nos jardins ou no Leblon e precisam de muito dinheiro. O Zimbábue, o leão e os fetos. O Zimbábue é um país pobre, seu índice de desenvolvimento humano ocupa o 56º lugar, ficando nesse quesito atrás de Ruanda, Angola, Nigéria e Quênia. Grande parte de sua população passa fome ou está abaixo da linha da pobreza. Algumas fontes dizem que cerca de 15% da sua população adulta tem o vírus HIV, em outras esse número é ainda maior. Apesar de possuir algumas das mais lindas paisagens do continente africano, é um país mergulhado na miséria. A cada dia, pessoas morrem por falta de mínimas condições de higiene, saúde, segurança e alimentação. E muitas outras apenas sobrevivem sem qualquer esperança de um dia sair dessa situação miserável, apenas adiando o inevitável. Essa triste realidade, que não é incomum em outros países da África e outras regiões, nunca encontrou muito espaço na imprensa internacional. Não era comum encontrar nem mesmo uma notinha a respeito de Robert Mugabe, o ditador que está no poder desde 1980, fingindo-se democrata, vivendo no luxo, ameaçando adversários e recebendo um bom dinheirinho de vários países do Ocidente, inclusive do Brasil. Também não é fácil encontrar na imprensa as informações de que o país, a antiga Rodésia, é o resultado de uma experiência social idealizada por sujeitos como Cecil Rhodes e outros globalistas. Neste triste contexto, surge a história do dentista idiota que matou o leão Cecil, que vivia dentro de uma reserva. O mundo desabou. Milhões de pessoas indignadas responderam ao chamado da grande imprensa e inundaram a internet com declarações de amor ao leão e ódio aos humanos, não apenas aos dentistas idiotas, mas a todos os humanos.
tendo isso coincidentemente ocorrido na mesma semana em que apareceram vídeos comprovando que a maior rede de clínicas de aborto do mundo lucra milhões de dólares vendendo pedaços dos fetos assassinados, e sendo esta notícia ignorada por quase toda a imprensa internacional, só resta perguntar: onde foi parar a saúde mental da nossa sociedade? Sacolas de supermercado. A proibição das sacolas de supermercado, que começou na cidade de São Paulo e promete se espalhar para todo o Brasil, não é apenas uma estupidez, nem só mais uma arbitrariedade cometida pela interferência do Estado na vida privada das pessoas. É um exemplo claro de como as coisas funcionam atualmente. O case das sacolinhas é relevante porque ajuda a entender a mentalidade dominante da nossa sociedade capenga. Os donos das grandes redes de supermercado, buscando diminuir seus custos e, consequentemente, elevar seus lucros, pensaram em cancelar a entrega das sacolas. Logo, alguém os avisou que seus consumidores poderiam se sentir enganados, já que todos sabem que o seu custo está embutido no preço das mercadorias. Também avisou que poderiam perder clientes ofendidos, afinal, além de seu valor material, a sacola também estava incorporada aos seus hábitos e servia muito bem para embalar lixo, entre outras dezenas de utilidades. Com isso, perderiam os clientes mais sensatos e exigentes, que buscariam um fornecedor que mantivesse o preço e a gentileza. A solução encontrada foi proibir a distribuição das sacolas, mas como a proibição não seria aceita de imediato, foi preciso transformar o tema econômico em problema ambiental. Passar então a exibir uma preocupação ecológica sem precedentes, e durante anos financiaram e estimularam ONGs e um exército de idiotas úteis que começaram a reclamar das sacolinhas sempre e a todo instante. Como os supermercadistas estão entre os maiores anunciantes e a imprensa funciona como uma máquina movida a moedas, choveram imagens de tartaruguinhas morrendo asfixiadas pelas malditas sacolas. Quase ninguém questionou a incoerência e hipocrisia desta lei e os reais objetivos da proibição. E sendo o povo brasileiro ávido por fazer parte do grupo dos descolados preocupados com a natureza, em pouco tempo estava formado um senso comum. Precisamos nos livrar dessas sacolinhas. Não demorou muito para aparecer um político e capitanear a preocupação dos ambientalistas. Os supermercadistas comemoraram, os bobocas agradeceram e todo mundo ficou feliz, menos as tartarugas, já que as demais embalagens, os sacos de lixo e as sacolas que contêm algumas palavras mágicas continuam por aí. Diagnóstico e tratamento das loucuras sociais. A cada dia o mundo fica mais louco e confesso que mesmo diante da constante repetição, ainda fica espantado com a situação. Não apenas pelas notícias que indicam as alucinações cotidianas tornadas práticas comuns, mas principalmente porque as maluquices estão se tornando padrão e referência para coisas outras ainda piores. E assustadoramente, tudo está acontecendo em um ritmo mais e mais acelerado. Como uma espécie de espiral que a cada volta fica mais curta e com um caminho mais rápido a ser percorrido, a sociedade enlouquece a olhos vistos e sem qualquer perspectiva de cura, tendo em vista que os remédios indicados são os mesmos que estão enlouquecendo. Para fazer um diagnóstico da insanidade coletiva que tomou conta das discussões públicas no mundo, não é preciso muito esforço. Basta ler um jornal, acompanhar o cotidiano das universidades ou olhar pela janela. Restringindo a observação ao Brasil, a situação é ainda mais evidente. Em um país onde a história e a realidade foram abandonadas ou deformadas, onde o politicamente correto e seus filhotes se tornaram mais relevantes do que a verdade, onde a maioria dispersa é subjugada por minorias organizadas e com objetivos políticos bem delineados, mesmo que disfarçados de bom mocismo, não é mais possível negar que vivemos um panorama bem distante da normalidade mental. Os tratamentos que julgo adequados para a loucura da sociedade brasileira são simples e repetem as fórmulas para a cura de quaisquer outras doenças intelectuais tratadas anteriormente. Apesar da aparente simplicidade dos remédios, não se pode cometer a ingenuidade de acreditar que a cura de uma sociedade doente como a nossa seja tarefa fácil. O primeiro passo é colocar a realidade acima das ideologias e preferências, conhecer a história e identificar os agentes que têm levado o mundo a esse estado de coisas. Sem uma perfeita compreensão dos personagens e das ideias que influenciam o mundo de hoje, qualquer remédio terá, na melhor das hipóteses, um efeito placebo que promete se dissolver no mar de afirmações e negações de uma discussão sem fim e sem qualquer chance de sucesso. Um segundo passo, ainda mais difícil, diz respeito à humildade no sentido de abandonar todo um conjunto de conceitos enviesados que se instalaram na mente de todos, mesmo dos mais atentos. E largar a mão do que acreditávamos é um desafio imenso, uma facada no próprio orgulho. Apenas o desejo de conhecer a verdade, o estudo humilde e a dedicação desinteressada pode iniciar um processo de tratamento da nossa sociedade.
o que certamente vai exigir muito tempo. Sem esquecer, é claro, que são grandes as chances dessa doença se tornar crônica. Abre aspas. Não tenho possibilidade de consertar nada, mas tenho a obrigação de denunciar tudo, fecha aspas, dizia Chico Anísio. Conclusões, abre aspas. Estes são os meus princípios. Se você não gosta deles, eu tenho outros, fecha aspas, Groucho Marx. Uma última nota. Em medicina, logo depois das descobertas sobre os antecedentes do paciente e após a observação dos sintomas, o primeiro passo é diagnosticar, ou seja, descobrir o problema do paciente para que o tratamento possa ser mais eficaz. Como eu espero ter deixado claro, nesse livro não tratei de nenhuma patologia psiquiátrica, mas de doenças intelectuais. Os assuntos de saúde mental, inclusive, são problemas muito mais sérios e devem ser diagnosticados de acordo com essa realidade, sem qualquer tipo de abordagem humorística, nem por alguém de talento e muito menos por mim. Feitas as ressalvas que o mundo moderno exige, quase todas as vezes que nos expressamos, o que já considero algo bem doido, por sinal, podemos agora falar do diagnóstico de uma sociedade intelectualmente louca. A loucura que eu trato em todas essas páginas é aquela que ataca o indivíduo completamente, são e que quase sempre dispõe de todas as suas capacidades cerebrais, mentais e cognitivas, mas por preguiça ou vontade desesperada de agradar um grupo, prefere ver e interpretar o mundo de uma forma muito diferente do que diz a realidade. Existem vários tipos desses sujeitos e muitos deles nem foram lembrados aqui, infelizmente. Mas o que importa é que o foco desta coleção de absurdidades é que elas não dizem respeito a um indivíduo, ou pelo menos não ao indivíduo comum, mas a grupos de pessoas que insistem em compartilhar personalidades. A sociedade psicologicamente doente que vivemos é fruto da supervalorização de grupos de indivíduos que, embora não tenham os resultados positivos a oferecer, nem respaldo intelectual ou equilíbrio suficiente, conseguem impor suas ideias a uma maioria desmotivada e inerme. A vontade da maioria quase sempre é deixada de lado pelos grupos mais barulhentos e as consequências dessa indiferença na sociedade serão sentidas em todas as camadas de convivência e provavelmente por longos períodos de tempo. Os tipos citados ao longo das páginas anteriores, assim como os sintomas colecionados, quando observados individualmente, nem sempre demonstram a sua verdadeira importância. Se você observar melhor as coisas ao seu redor, ligando o sintoma aos outros, relacionando suas origens e consequências, tenho certeza de que você não apenas há de concordar que vivemos em um mundo doente, mas será capaz de selecionar outros tantos exemplos que não couberam aqui. Um relato. Trabalhei em dezenas de lugares, dos mais variados segmentos, de pizzarias, lanchonetes e locadoras a fábricas e concessionárias, passando por uma corretora de seguros e uma administradora de consórcios. Quando cheguei ao mercado publicitário, busquei a redação, mas como aquilo era impossível e inexperiente, comecei pelo departamento comercial e fui aos poucos buscando adequar minha colocação. O objetivo desde a adolescência era trabalhar entre textos e livros, fossem os meus ou de outros autores. Continuando nesse caminho, um pouco desordenado, também passei por uma empresa de eventos, agências de publicidade e várias revistas e jornais, além de apresentar um programa de rádio e 2 programas televisivos sobre música. Um dia fui contratado por uma editora que tinha acabado de lançar uma revista de literatura. Finalmente eu estava onde queria. A editora tinha outras 70 publicações e uma gráfica própria. Seu dono era um psicólogo muito inteligente e igualmente louco. Em poucos meses percebi que dos quase 100 funcionários, apenas o dono, eu e mais 4 ou 5 pessoas realmente gostavam de trabalhar no meio de todos aqueles textos. Meu patrão, que alternava momentos de loucura e sensatez, sempre repetia que já tinha visto todos os tipos de loucos. Mas, depois de décadas de convívio com eles, jamais encontrou um que rasgasse dinheiro. 10 anos mais tarde, voltei a uma editora do mesmo segmento com o intuito de aprender e aprimorar noções de produção editorial com o objetivo de facilitar meus próximos trabalhos. Lá também encontrei a mesma resistência quanto a livros e leituras, uma espécie de ódio ao conhecimento aliado a uma devoção quase cega aos dogmas da moda e das várias formas de subcultura que os cercavam. Fiquei espantado ao saber que, mesmo dentro de uma editora, a maioria das pessoas não tem a mais mínima vontade de aprender, vive de acordo com os modismos mais descolados e costumeiramente se expressa dentro dos chavões da indústria do entretenimento. Muitos anos depois dessa triste constatação, acho que a gênese deste livro, mesmo antes de imaginar um dia escrever estas linhas, foi o espanto de perceber como grande parte das pessoas da minha geração
seja no campo profissional ou pessoal, se afastam da realidade em busca do conforto da adequação. Vi isso acontecer diante dos meus olhos. O sujeito enlouquece só para não ofender os outros loucos. Na opinião desse pessoal, desde que não rasgue dinheiro, qualquer loucura é válida. Saiba mais. Lista completa de indicações, referências, links, etc. Algumas sugestões listadas aqui já foram citadas ao longo deste livro, outras não. Se, mesmo depois de ler tudo o que leu, você chegou até aqui procurando uma lista organizada com referências bibliográficas e acadêmicas para você verificar a seriedade desse trabalho, por favor, volte ao início e leia novamente o disclaimer. Se mesmo assim você continuar tendo alguma dificuldade, sugiro pedir um parente próximo colocar o cadeado em sua camisa de força. Respostas aos xingamentos mais prováveis. Não tenho dúvidas de que, ao mostrar as idiosincrasias da política, da cultura e da nossa sociedade em geral, algumas pessoas sentirão como ofensa o que deve ser encarado como indicações que merecem observação. Como tudo foi feito com humor e sem qualquer tipo de compromisso, os xingamentos serão recebidos com grande prazer e status de homenagem. Fascista, nazista, tem o asco de todo regime político que esmaga o direito individual para supostamente valorizar o coletivo, que dá ao Estado mais poder no mesmo instante que tira do indivíduo suas liberdades elementares. Fascismo, nazismo e todas as formas de socialismo ou comunismo são regimes coletivistas e estatistas que agem e agiram exatamente assim. Portanto, estão sempre em oposição aos interesses que defendem. Entendeu? Ou será preciso desenhar? Homofóbico. Não cabe a ninguém julgar o comportamento privado de terceiros, desde que essas atitudes interfiram apenas na sua vida. Por outro lado, acredito que ninguém deve ter privilégios ou leis específicas. Se você acha que pensar assim é o mesmo que odiar homossexuais, procure um médico. Misógino, machista. É incrível que ainda temos que repetir, acreditar que existem diferenças entre os sexos e comemorar que as coisas sejam assim não tem nenhuma relação com o ódio. Os direitos de homens e mulheres devem ser exatamente iguais, mas isso não significa que não existam características particularidades entre os sexos. E a ideia de que o sexo é uma construção social é uma das coisas mais estúpidas da história. Racista! Usar esse xingamento como uma pessoa que acredita que a questão da raça deveria ser esquecida, abandonada e abolida das discussões públicas não parece ser uma coisa muito inteligente. Materialista, egoísta, sim, defenda a meritocracia, mas isso não significa despreocupação com os menos favorecidos. Ao contrário, sempre que se encontram iniciativas que colaboram de fato para uma sociedade mais justa, o fundo moral é estruturado dentro de princípios bem claros de merecimento, de bem e mal, de certo e errado, etc. Isso não exclui, evidentemente, a caridade pessoal como força de equilíbrio da civilização. Como católico, acredito que, inclusive que a caridade é uma virtude teologal junto com a fé e a esperança. Burro, idiota, analfabeto, vai estudar. Normalmente, quem usa esses xingamentos está apenas exteriorizando sua própria ignorância. Caso contrário, seria mais sutil e inteligente corrigir o que está errado e ridicularizar toda a minha forma de pensar. Mas adianto que, como eu não escrevi nada, nunca com a intenção de convencer alguém ou provar o que quer que seja, mas apenas com o intuito de provocar a observação, qualquer ataque às minhas opiniões será de pouquíssima utilidade por uma razão, porque eu não ligo. Logo, louco, tendo em vista as inúmeras incongruências que detecto diariamente no meu comportamento, esse eu aceito. Exame sugerido. Depois de ler tantas coisas relacionadas às mais variadas formas de loucura, que tal um rápido teste para avaliar sua insanidade? Pontuação, concordo, 2 pontos. Talvez, 1 ponto. Não concordo, 0 ponto. O bullying é um problema grave e deve ser coibido mesmo que a liberdade e a educação sejam comprometidas. Concordo, talvez, não concordo. 2. A centralização do poder é uma forma de combater a fome e a miséria. Diminuir a maioridade penal é uma forma de preconceito contra negros e pobres. 4. Só um Estado forte pode garantir a igualdade de direitos e melhorar a distribuição de renda. 5. O desarmamento civil vai diminuir a violência. 6. O cristianismo tornou a sociedade machista e opressora. 7. Tudo que é novo é melhor do que o velho. 8. O financiamento público de campanha vai tornar as eleições mais equilibradas. 9. Ser socialista, comunista ou outra forma de coletivismo significa amar os pobres e necessitados. E 10. Os ativistas são pessoas preocupadas com o mundo e dispostas a sacrifícios pelo bem comum. E aí, qual foi a quantidade de pontos que você atingiu, hein? A última página aqui do livro está escrito o seguinte, ó. Abre aspas. Era decisivo. Simão Bacamarte curvou a cabeça juntamente alegre e triste, e ainda mais alegre do que triste. Ato contínuo, recolheu-se à Casa Verde.
É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse livro, muito bom. Eu gostei muito desse livro, muito bem redigido. Eu parabenizo o Alexandre Costa aí por esse livro muito bem feito, gostei. Tudo nele é muito bem feito, né? A capa, né? A capa, cara, eu adorei a capa, né? Simplesmente eu vi a capa e falei, pô, esse livro aqui deve ser fenomenal, porque só deles terem feito uma capa tão bonita assim, imagine só o que tem dentro desse livro, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa leitura, né? Eu tive alguns arranhos, normal, né? Eu não sou nenhum leitor profissional, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura deste livro. Meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima.